Olá, meu nome é Luísa Barreto, eu tenho 35 anos, nasci em Belo Horizonte, vivi aqui toda a minha vida, no bairro São Pedro, onde eu moro até hoje. Eu sou mãe de 2 filhos, o Francisco e a Sofia, sou casada com o Silvio, meu marido, que conheci ainda na escola. Os meus pais também nasceram aqui em BH e eu tenho 3 irmãs, somos uma família de 4 mulheres. Eu me formei gestora pública e atuo como servidora concursada do governo de Minas já há mais de 10 anos. Sou também professora convidada da Fundação Dom Cabral. Como servidora concursada do governo de Minas, eu assumi vários cargos dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, onde mais recentemente eu fui secretária adjunta nessa pasta. Foram muitos os desafios. O desafio mais recente que eu enfrentei foi justamente na pandemia do coronavírus. A gente tinha necessidade de equipar os hospitais públicos de Minas Gerais, a rede pública de saúde, em um prazo muito curto e, basicamente, sem dinheiro. Então, em primeiro lugar, eu fui atrás de recursos. Consegui mais de R$1,5 bilhão para ajudar Minas Gerais a combater o coronavírus. Fiz isso buscando recursos de empresas que devem muito ao nosso Estado por terem causado os maiores desastres ambientais da nossa história. Esses recursos vieram da Vale e da Samarco para ajudar Minas Gerais em um momento em que a gente precisava muito e estava em crise. Foram recursos obtidos na Justiça, com muita luta e muito trabalho. Esses valores foram convertidos em obras em hospitais, novos leitos de UTI, respiradores, equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros. A compra dos respiradores foi um desafio à parte. Consegui fazer com que a Justiça Federal antecipasse os valores do recurso dos respiradores em uma operação que contou também com o Ministério Público e que permitiu que em Minas Gerais comprássemos mais de 1.000 respiradores a pouco mais de R$40 mil. Outros estados chegaram a comprar esses respiradores por R$300, R$400 mil. Eu percebi que havia aqui em Minas Gerais também centenas de respiradores que estavam estragados e que poderiam ser consertados. Construímos uma parceria com o setor privado, pegamos todos os respiradores que estavam estragados em nosso estado e eles foram consertados e devolvidos aos hospitais com custo zero. Estamos falando de mais de 300 respiradores que foram entregues à população sem custo nenhum para o governo. Construir parcerias, fazer pontes para melhorar a vida das pessoas é algo que acredito muito. Eu fiz isso também quando assumi a coordenação das ações referentes ao desastre de Mariana aqui no governo de Minas. Passados mais de 4 anos do desastre, muito pouco ou quase nada tinha sido feito em prol das pessoas que foram atingidas por esse desastre. Eu fui atrás e cobrei das empresas uma postura mais efetiva. A gente precisava, sim, de melhorias. Consegui a construção de um hospital regional, que era uma demanda enorme da população, de Governador Valadares e de toda a região. Consegui recursos para a reforma e a compra de equipamentos para mais de 200 escolas das cidades do Vale do Rio Doce. Consegui recursos para a construção de estradas que levarão mais desenvolvimento também a essa região do Vale do Rio Doce tão afetada pelo desastre de Mariana. Além disso, será feita a construção de um distrito industrial em Rio Doce para atrair mais empresas para uma região que sofreu tanto com a queda da mineração. Essa é a lógica que eu acredito. A lógica de muito trabalho, de muita responsabilidade e de buscar soluções diferentes para os problemas de sempre. Eu sou apaixonada por Belo Horizonte. Eu gosto muito de morar aqui, é uma cidade boa, mas é uma cidade que está parada no tempo. O que eu vejo de Belo Horizonte é que é uma cidade que poderia ser muito mais do que é. Belo Horizonte tem muitos potenciais e a prefeitura não trabalha para transformar esses potenciais em uma nova realidade para os belo-horizontinos. A gente vê a educação infantil, o que a gente teve? Na verdade, um retrocesso nos últimos anos. As vagas foram ampliadas cortando o horário na metade, deixando as mães e os alunos completamente desassistidos. Na saúde, a gente não percebe nenhuma evolução. A saúde em Belo Horizonte não andou mais. A gente continua tendo uma fila enorme para consultas e exames especializados. A gente continua tendo uma atenção básica que ainda não tem a capacidade de prevenir doenças como deveria. Belo Horizonte é a cidade que poderia ser muito mais, mas falta. Falta vontade política do prefeito em fazer Belo Horizonte ser o que poderia ser.
Cuidar de uma cidade é um exercício que exige cabeça e coração. A gente precisa ter sensibilidade para olhar para os problemas da cidade. A gente precisa também ter racionalidade, conseguir entender esses problemas para encontrar as melhores soluções. E ser mãe me ajuda muito nisso. Mãe é aquela pessoa que quer dar carinho o tempo todo, mas que sabe que tem hora que a gente precisa ser firme, tem hora que a gente precisa ser duro para garantir um futuro melhor para os nossos filhos. E cuidar da cidade deve ser feito assim, com carinho, com cuidado, mas com muita vontade e muito trabalho para fazer o que precisa ser feito. O papel da prefeitura é o de criar um ambiente melhor para que as empresas possam se desenvolver, crescerem e, assim, gerarem mais empregos e mais oportunidades para as pessoas. Então, o primeiro ponto fundamental é ter uma cidade mais simples, menos burocratizada, mais descomplicada, para que quem tem capacidade de gerar emprego e renda possa empreender na cidade. É importante que a prefeitura crie, em especial nesse momento de muita crise, um centro de recuperação de negócios, um centro que traga apoio a esses micro e pequenos empresários, trazendo ações de governo, ouvindo os empresários, compreendendo da parte deles onde a prefeitura pode ser menos burocratizada, mas trazendo também a sociedade civil para ajudar nesse processo. O Sistema S, os bancos públicos devem estar juntos nesse mesmo lugar para oferecer um apoio a esses pequenos empresários. Agora, para essas coisas funcionarem, Belo Horizonte precisa de se entender também como uma parte de uma metrópole, uma cidade que tem que estar em diálogo constante com todos os outros municípios da região metropolitana, para construir planos conjuntos, saídas que sejam boas para todos. Isso é um assunto muito importante para mim. Eu fiz parte do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH e eu vejo como mais diálogo na prefeitura poderia trazer muitas melhorias e geração de empregos em toda a região metropolitana. A cidade, ela não pode ser governada com autoritarismo. E nesses momentos, é fundamental que a prefeitura entenda que ela não vai resolver problema nenhum sozinha. Sozinho, a gente consegue até mudar alguma coisa, mas juntos, a gente consegue mudar tudo.